Wilker, é uma honra verdadeira. Me deixa encabulado. Ah, tá! Eu deixo sim, senão eu também fico. Deixa eu te falar, te perguntar, né? E eu me empenhei durante um longo período em entender. Primeira direção. Olha... Em cinema, né? Em cinema, vamos lá. Eu tenho que te contar que eu tenho uma formação um pouco estranha, porque desde que eu comecei a trabalhar como ator, e isso já aconteceu... Foi a Falecida, o primeiro? Em cinema, sim. Em cinema. Não, aliás, nem foi a Falecida. Eu fiz antes 2 curtas, um do Haroldo Marinho Barbosa e um do Célio Santeiro. Foi, então, a Falecida só como longa, né? Como longa, é. Mas na minha formação, eu comecei a trabalhar, meio que por acaso, em teatro, tendo que trabalhar em várias funções. A gente trabalhava auxiliando o método de alfabetização do Paulo Freire, e ilustrando as aulas que eram dadas via rádio, portanto muito frias. Então o teatro servia para ilustrar as aulas. Educação. Como não havia nenhum material sobre aquele tipo de trabalho, a gente teve que inventar. Então eu era, além de ator daqueles espetáculos, diretor, autor, cenógrafo, figurinista, iluminador, e todo esse universo me pareceu não só encantador, mas desafiador. Logo em seguida, eu vim para o Rio fazer um curso de cinema, e meu interesse não era exatamente por ser ator naquele momento, era por entender o que acontecia por trás das câmeras, ou com as câmeras. Não só o funcionamento da câmera, como o que havia dentro dela, como criança que brinca de saber o que há dentro de sapo e boneca das irmãs. Então, para mim, é a primeira direção, sem dúvida alguma, de longa-metragem. Fiz antes 2 curtas, 3 curtas. Giovanni in Prota. Mas é, de alguma maneira, uma espécie de continuação de uma experiência que começou há 50 anos atrás, para mim, como artista. Como pesquisador, como pesquisador. Né? Agora, ela só foi possível porque aconteceu junto com uma equipe que me ajudou muito. Originalmente, o Giovanni in Prota seria dirigido pelo Kaká. Sim. Um dia ele me pôs a armadilha, me convidou para jantar e falou que achava mais confortável que eu dirigisse o filme e ele produzisse, usando o método de alfabetização do Paulo Freire, e ilustrando as aulas que eram dadas via rádio, portanto muito frias. Então o teatro servia para ilustrar as aulas. Educação. Como não havia nenhum material sobre aquele tipo de trabalho, a gente teve que inventar. Então eu era, além de ator daqueles espetáculos, diretor, autor, cenógrafo, figurinista, iluminador, e todo esse universo me pareceu não só encantador, mas desafiador. Logo em seguida, eu vim para o Rio fazer um curso de cinema, e meu interesse não era exatamente por ser ator naquele momento, era por entender o que acontecia por trás das câmeras, ou com as câmeras. E eu me empenhei durante um longo período em entender não só o funcionamento da câmera, como o que havia dentro dela, como criança que brinca de saber o que há dentro de sapo e boneca das irmãs. Então, para mim, é a primeira direção, sem dúvida alguma, de longa-metragem. Fiz antes 2 curtas, 3 curtas. Giovanni in Prota. Mas é, de alguma maneira, uma espécie de continuação de uma experiência que começou há 50 anos atrás, para mim, como artista. Como pesquisador, né? Agora, ela só foi possível porque aconteceu junto com uma equipe que me ajudou muito. Originalmente, o Giovanni in Prota seria dirigido pelo Kaká. Sim. Um dia ele me pôs a armadilha, me convidou para jantar e falou que achava mais confortável que eu dirigisse o filme e ele produzisse, que ele dirigir o filme e eu fizesse como ator. Eu fiquei uma semana tendo pesadelos com a possibilidade de dirigir o filme e fazer como ator, porque não era só dirigir, era me dirigir também. E é o protagonista. Sim, eu filmo todas as sequências estou em todas as sequências do filme. E aí eu resolvi encarar, desde que eu pudesse me cercar de pessoas que me ensinassem
ou que me dessem suporte para fazer aquele trabalho. Então foi o fotógrafo, o pessoal de direção de arte, o pessoal de produção, toda a equipe foi montada a partir desta ideia: vocês têm que me dar suporte, vocês precisam me ensinar a fazer isso, ou no mínimo, me ajudar a fazer isso. E foi o que aconteceu. Eu tive uma equipe absolutamente sensacional. Que bacana. E para mim acabou sendo confortável. Claro que eventualmente eu chegava em casa como se tivesse passado o dia carregando pedras nas costas, muito cansado, mas muito feliz sempre, porque o resultado, eu estou podendo ver agora que estou acabando o primeiro corte do filme, foi muito bom. E muito bom não por mim, ou por minha causa, mas pela equipe que trabalhou no filme. Quanto tempo vocês filmaram? Nós filmamos 7 semanas. Mas nos preparamos 2 meses de ensaio, com ensaio e tudo. Eu decidi que eu tinha que ensaiar sequência por sequência. Que ótimo. Eventualmente com a presença do fotógrafo, com a presença do pessoal de som, com todo o desenho de cenografia sobre como se você o set. Com o set montado, para chegar no set e poder inventar. Porque claro. Como dizia Fellini, perguntaram para o Fellini assim: mestre, o senhor improvisa muito? Ele falou: claro, mas antes disso eu ensaio bastante. Claro. Eu acho que é o melhor caminho. Muito preparado para poder estar livre, né? Isso não quer dizer absolutamente que o filme seja uma obra-prima. Uma obra-prima foi fazê-lo. Eu estou muito contente. Mas você não acha que isso imprime? Eu acho que sim, eu acho que imprime. Eu acho que, sem dúvida alguma, um trabalho de preparação antes de você rodar qualquer sequência é fundamental. Fundamental. Eu acredito nisso piamente. E essa ideia de que você vai lá e, de repente, baixa um santo é uma tolice. Porque você tem que estar preparado para o acaso. Exatamente. Não exatamente. É? Você tem que estar preparado. Se você não, senão ele te atropela, né? Senão ele não vira, ele é confusão. E ainda mais você atuando, né? Claro, ele ganha de você e transforma tudo aquilo que seria claro num universo de escuridão sem sentido. Eu concordo plenamente. Ai, eu quero ver! Mas fala, então assim, vamos esclarecer as coisas. Porque Giovanna Improta foi uma personagem que você fez numa novela do Aguinaldo. Mas o personagem, na verdade, vem de um livro, né? E na verdade, o Aguinaldo diz que essa personagem não vem do livro e não da novela. Mas quando você cria essa personagem junto com ele na novela, como é que isso vira filme e esses direitos, aonde estão? Olha, para mim, é a primeira direção, sem dúvida alguma, de longa-metragem. Fiz antes 2 curtas, 3 curtas. Giovanna Improta. Mas é, de alguma maneira, uma espécie de continuação de uma experiência que começou há 50 anos atrás, para mim, como artista. Como pesquisador, como pesquisador. Né? Agora, ela só foi possível porque aconteceu junto com uma equipe que me ajudou muito. Originalmente, o Giovanna Improta seria dirigido pelo Kaká. Sim. Um dia ele me pôs a armadilha, me convidou para jantar e falou que achava mais confortável que eu dirigisse o filme e ele produzisse, que ele dirigir o filme e eu fizesse como ator. Eu fiquei uma semana tendo pesadelos com a possibilidade de dirigir o filme e fazer como ator, porque não era só dirigir, era me dirigir também. E é o protagonista. Sim, eu filmo todas as sequências estou em todas as sequências do filme. E aí eu resolvi encarar, desde que eu pudesse me cercar de pessoas que me ensinassem ou que me dessem suporte para fazer aquele trabalho. Então foi o fotógrafo, o pessoal de direção de arte, o pessoal de produção, toda a equipe foi montada a partir desta ideia: vocês têm que me dar suporte, vocês precisam me ensinar a fazer isso, ou no mínimo, me ajudar a fazer isso. E foi o que aconteceu. Eu tive uma equipe absolutamente sensacional. Que bacana. E para mim acabou sendo confortável. Claro que eventualmente eu chegava em casa como se tivesse passado o dia carregando pedras nas costas, muito cansado, mas muito feliz sempre, porque o resultado, eu estou podendo ver agora que estou acabando o primeiro corte do filme, foi muito bom.
e muito bom não por mim ou por minha causa, mas pela equipe que trabalhou no filme. Quanto tempo vocês filmaram? Nós filmamos 7 semanas, mas nos preparamos 2 meses de ensaio, com o ensaio e tudo. Eu decidi que eu tinha que ensaiar sequência por sequência. Que ótimo. Eventualmente com a presença do fotógrafo, com a presença do pessoal de som, com todo o desenho de cenografia sobre como se você o set. Com o set montado, para chegar no set e poder inventar. Porque claro. Como dizia Fellini, perguntaram para o Fellini assim, mestre, o senhor improvisa muito? Ele falou, claro, mas antes disso eu ensaio bastante. Claro. Eu acho que é o melhor caminho. Muito preparado para poder estar livre, né? Isso não quer dizer absolutamente que o filme seja uma obra-prima. Uma obra-prima foi fazê-lo. Eu estou muito contente. Mas você não acha que isso imprime? Eu acho que sim, eu acho que imprime. Eu acho que, sem dúvida alguma, um trabalho de preparação antes de você rodar qualquer sequência é fundamental. Fundamental. Eu acredito nisso piamente. E essa ideia de que você vai lá e, de repente, baixa um santo é uma tolice. Porque você tem que estar preparado para o acaso. Exatamente. Não exatamente. É? Você tem que estar preparado. Se você não, senão ele te atropela, né? Senão ele não vira, ele é confusão. E ainda mais você atuando, né? Claro, ele ganha de você e transforma tudo aquilo que seria claro num universo de escuridão sem sentido. Eu concordo plenamente. Ai, eu quero ver! Mas fala, então assim, vamos esclarecer as coisas. Giovanni foi uma coisa complicada e divertida. Eu tinha prometido para o Wolf, o diretor, que eu ia estudar a personagem antes de começar a gravar. Que na verdade eu escolhi porque na sinopse era citada a personagem em 3 ou 4 linhas só. Eu falei assim, esse aqui grava pouco. Eu estava com uma certa preguiça porque eu estava trabalhando muito em muitas coisas. Mas prometi que eu não ia deixar de estudar a personagem. E, evidentemente, eu esqueci, porque eu fiquei envolvido com festivais de cinema, com filmagem, com ensaio de teatro, e de repente eu estava há 2 dias de começar a gravar a novela. Que era enorme! Pois, no caminho do Projac, eu li os capítulos. Você está falando sério? Estou falando sério. Eu li os capítulos e falei assim, cara, eu preciso contar para o Wolf que eu fiz a lição de casa. E cheguei no estúdio e falei que tinha feito a lição de casa e que imaginei que a personagem, a partir de uma palavra que eu li num dos diálogos, que era fenomenal. Era uma pessoa que falava muitos pronomes. Sei. E que eu me inspirava, então, num político que eu tinha conhecido no Nordeste, o que é mentira, eu não conhecia nada disso. Ótimo. E aí ele deixou. Eu gravei falando desta forma, me ancorando no fenomenal, e depois cheguei em casa morto de vergonha e contei para a minha filha, para as pessoas em casa, que eu ia pedir para regravar, porque era um absurdo fazer daquele jeito, que muito bom. Era um grande equívoco, que eu tinha contado uma balela e que eu precisava me dar o respeito. E eu fiz isso, eu pedi para regravar e disseram, não, é assim mesmo. Ótimo. O Aguinaldo viu e gostou, vamos fazer assim. E a partir de então começou uma colaboração entre o Aguinaldo e eu e o Wolf, no sentido de engordar aquela personagem, pro meu desespero, eu queria gravar pouco. Você gravou muito. Eu gravava muito todos os dias. E falava muito. Muito. Mas até porque quando o Aguinaldo escrevia, e eu percebia que havia possibilidade de acrescentar alguma coisa, o Wolf generosamente permitia que eu fizesse isso, e daí a coisa desandava. Claro que de vez em quando atrapalhava um pouco o ator com que eu estava trabalhando, mas como nós somos todos, nessa novela, muito amigos, ficava uma grande diversão. A gênese do Giovanni foi essa. Sim. Acabada a novela, eu senti que a novela tem um formato que, para algumas personagens, deixa espaços de vida muito grandes, não preenchidos. E eu senti que o Giovanni tinha esse espaço, tinha uma sobrevida que precisava ser contada. Essa sobrevida, mais que do Giovanni, é a história do Rio de Janeiro. Então, a grande personagem do filme, ou a personagem do filme, não é o Giovanni Prota, é o Rio de Janeiro. É o Rio de hoje, com as suas contradições, é o Rio de hoje com o seu senso de humor, é o Rio de hoje com a sua
ansiedade por um futuro melhor e assim por diante. Eu fiz um filme sobre o Rio de Janeiro. E essas personagens? Quantos personagens existem? 62. Caramba, não é pouca coisa, não. O Rio é muito não veio com pouca cheio coisa. De faces. O Rio é uma cidade multifacetada. A gente, de repente, adjetiva o Rio como um lugar blasé, como um lugar o carioca, aquela coisa. O Rio não, o Rio é multifacetado. O Rio digamos, um resumo bem-humorado do Brasil. Tem o que há de melhor e o que há de pior no país. E é exemplar porque é uma cidade onde favela, asfalto, riqueza, pobreza, inteligência, burrice, crueldade, delicadeza convivem e criam uma harmonia dificílima e talvez impossível de acontecer em qualquer outra cidade, porque esse milagre eu não sei explicar, mas é assim que é o Rio. Isso está no filme? Isso eu espero que sim. Isso foi o que eu quis filmar, Sei. Isso foi o que eu filmei, eu espero que seja entendido. Todos esses atores, como foi escalar? Eu escalei os amigos. Ah, lindo! Eu escalei os amigos. Para ficar bem quentinho, assim, né? Eu precisava deles do meu lado e depois os meus amigos, por acaso, são pessoas que têm uma larga experiência, como Hugo Cravana, Jô Soares, Milton Gonçalves, Andréa Beltrão. São pessoas que eu não preciso dizer faça assim. Eles me dizem, vou fazer assim. Eu falo, claro. Sem dúvida alguma. Como é que você se sentiu dentro desse... Claro que você também estava como ator, né? Também não era só um olhar de fora. É um olhar... que eu também não sei o que é fora e o que é dentro, de verdade. Mas assim, você ia ali e você voltava para cá. Como é que era essa relação com você, se dirigindo também, e com... Por mais que todos vou fazer assim, mas vou fazer assim. Eu estou te dizendo, logo você edita o que você quer ou não. Como é isso? Era difícil e complicado. E fácil e agradável. Que delícia. Eu tive, mais do que todos os outros atores, 8, 10 meses de ensaio, porque eu fiz a novela fazendo a personagem. Depois eu tive mais 2 meses de ensaio com aqueles atores e com os técnicos que iam captar aquelas imagens. E tinha um stand-in. Então me dava o direito de ficar assistindo. Decorado? Eu não decorava. Não, ele. Ele decorava e falava ele tudo, né? Claro, sabia mais do que você, sabia o texto mais. Tudo. Ele fazia tudo que tinha que ser feito e eu ficava aqui no monitor, vendo enquadramento, vendo... Chegou a filmar alguma coisa dele, assim? Tem filmado, tem, no making of, tem ele lá atuando. Ele tem mais ou menos 1 metro, metade da minha altura. Mas ele não tinha essa altura para luz? Mas que stand-in é esse? Subia no banquinho. Muito bom, meu Deus. Não acredito que você pegou um stand-in que não era da tua altura. Eu tinha que pegar um stand-in que não quisesse competir comigo, entendeu? Porque às vezes a gente fez vários testes para esse stand-in. Não é fácil, é uma coisa complicada. Eu sei disso. Eu encontrei alguns muito bons, mas que eu percebi que de alguma maneira estariam competindo comigo, estariam eventualmente me ensinando como fazer, o que seria até bom. Mas eu fui... me sugeriram... Foi atrás de uma alma, né? Disseram, olha, não deixa não, porque de repente pode ser que você até se confunda. Pega uma pessoa bem diferente de você, mas que aprenda a te imitar, sem nenhum senso de competição. Isso vai te ajudar bastante. Claro. E assim foi feito. Mas não tinha, eu acho engraçada a coisa, porque tem muito a coisa do stand-in pela altura para marcar a luz, né? Sim. Então você geralmente tem... Mas nesse momento entrava eu e ficava lá marcando a luz. E quando era o caso, a gente botava um banquinho, umas 3 tabelas para ficar... Que ficava perfeito, era o tamanho. Perfeito, tamanho e tudo. Mas afora isso, tem outro problema, quer dizer, que era a cor de pele. Era mais ou menos a mesma cor da minha pele, sim, mas o Lauro, que é uma pessoa absolutamente preciosista, precisava de um momento em que eu estivesse em cena antes de rodar, para um último ensaio, para que ele fizesse um último ajuste de iluminação para a minha cor, para o meu tom de pele. A luz do Lauro. É um gênio. Olha, eu descobri que o filme era engraçado
eu senti segurança quanto ao bom humor do filme com o Lauro. Pode ser paradoxal, né? Porque o Lauro é conhecido como uma pessoa extremamente séria, concentrado, é um gentleman. Concentrado, é um gentleman. E o Lauro riu. Sei. Em várias sequências do filme, o Lauro riu. Falei, então tá certo. Eu estou no caminho certo. Foi uma referência de referência excelente. Nossa. Porque a gente embarca muito filmando, seja em cinema, seja gravando em televisão, embarca muito na reação do primeiro público que a gente tem, que é o público do estúdio, as pessoas que ficam trabalhando com a gente. Na televisão você trabalha com uma equipe que assiste há 40 anos todas as cenas de todas as novelas e conhece todos os atores. E se de repente você consegue chamar a atenção, seja pela emoção, seja pela graça, pela comédia daquele pessoal, é sinal de que você está seguindo um caminho certo. Independente, evidente, do rigor que o diretor impõe à sua equipe no estúdio. No cinema, a mesma coisa. A gente precisa muito saber de que forma as pessoas que captam as imagens estão reagindo àquilo que a gente está fazendo. E para mim, o Lauro foi fundamental, porque ele riu. Lauro, querido! Você riu, Lauro! Ele riu. Lauro, querido. Ele é um gênio. Ele é um gênio mesmo. Uma pessoa de um cuidado, mas não mais que cuidado, de um conhecimento enorme do métier. Sabe o que está fazendo e brilha e é luz pura. É luz pura. É incrível. Eu pedi para ele de presente um close. Laura, eu preciso de um close para mim. Ele me deu de presente um close-up, cara, que esse eu vou mandar ampliar e vou projetar sempre na minha casa para visitar. Eu era assim. Eu já fui assim no momento da minha vida. O primeiro filme que eu fiz foi com ele também. E eu tenho uma coisa tão bonita, porque eu me lembro de eu falando assim, eu existo até onde? Você existe daqui até aqui. Então tá. Então aqui é infinito, né? É muito lindo. Uma pessoa que eu aprendi muito. Depois a gente trabalhou de novo, mas enfim. A gente dirigiu meu primeiro longa, meu terceiro curta, eu dirigi junto com o Lauro. Sei. Nós dirigimos juntos, editamos juntos. Qual curta que é? Era um filme sobre o Arraiz. A gente filmou a volta do Miguel Arraiz do exílio. Sei. Desde a chegada dele aqui no Rio até o discurso que ele fez em Recife, em Santo Amaro, na chegada dele em Recife, depois do exílio, em 79. Pô, que bacana. Eu não vi esse curto. Vou pegar esse curto para ver. Pouquíssima gente viu, porque ele precisou ser escondido por um tempo, por conta da repressão, e depois ele precisou ser escondido por outras razões, eu não sei quais, e só muito recentemente eu redescobri esse filme. Eu também não tinha o filme. Olha só. Eu, durante uns bons 15, 20 anos, não vi o filme, não sabia onde ele estava, ninguém sabia. O filme tinha sumido, tinha desaparecido. E como é que você resgatou? A gente descobriu que havia uma cópia depositada no MAN. Olha, pela... Eu fui para lá e, hoje eu tenho uma cópia em casa em DVD. Depois você empresta. Eu dou um jeito. Dá um jeito. Dou um jeito. É bem legal o filme. Pô, eu imagino, quero ver, quero muito. É bem legal, sobretudo porque é um filme, para mim, que me toca muito o coração, porque eu comecei a trabalhar para o Arraiz. Sei. O meu trabalho como ator, na época do Paulo Freire, era um trabalho no governo do Arraiz. E eu fui embora de Recife depois da queda do Arraiz no golpe de 64. Já tinha vindo para o Rio antes, tudo claro. Mas só veio morar no Rio depois? Morar mesmo depois do golpe. E você morou quantos anos em Recife? Em Recife? Eu morei desde 0 anos. Você nasceu? Eu nasci. Não, você não nasceu, exatamente. Aí depois foi para o Recife, bem. Até os 13, 14 anos. Aí depois eu vim para o Rio. Entendi. Wilker, então vamos voltar para o Giovanni. Volta. E aí, assim, a previsão de estreia para quando? A gente deve estrear no final de agosto desse ano. Quem tá editando o filme? O Quito. Sei. O Quito está editando.
enfim. E você, imerso dentro de uma ilha, como é que você virou um ser que não se comunica fora dali? Você só vem aqui... Eu confio muito neles, eu confio muito nas pessoas. Eu acho que... Mas como que está sendo isso? Como que está sendo o processo de edição para você? Eu digo o que eu quero, assim, a gente senta, vê lentamente e anota o que quer, como quer. E o Quito traduz tudo isso. E às vezes, independente de eu querer ou não, ele, como uma pessoa extremamente hábil e de bom gosto, me sugere coisas que me surpreendem. Eu me lembro de uma sequência com Paulo Goulart, que de difícil solução, porque é o tipo de sequência complicada em cinema, quando duas pessoas têm que conversar sentadas uma diante da outra num espaço pequeno. E uma cena que com informações, não é uma cena de ação, é uma cena de pura informação. E que eu tentei resolver com um corte para cá, corte para lá, isso e aquilo. E de repente ele me apresentou a cena. Eu não percebi que ele tinha eliminado uma boa parte do diálogo e ainda assim a cena era mais clara que com aquela parte do diálogo. Não só eliminado, ele tinha de repente alterado a ordem do diálogo de forma a que a cena ficasse com agilidade e com clareza. Que bacana. Acho que eu acredito, por exemplo, que caiba um diretor, deva ser papel do diretor, estar presente em todos os momentos da produção do seu filme. Mas eu, particularmente, vou ser, ou sou, ou fui um diretor que confia muito nas pessoas que contrata para desempenhar determinadas funções. Então eu não fico ao lado de ninguém assim, nem dirigindo teatro, nem dirigindo televisão e nem dirigindo cinema. Eu acho que cada uma das pessoas responsáveis por seu departamento sabem fazer aquilo e tem o dever de me entregar aquilo no nível ótimo. Eu não tenho que ficar olhando e vigiando a eficiência daquelas pessoas. Então, é uma equipe, a direção né? de arte me entrega e eu raramente tenho algo a consertar, porque as nossas conversas antes foram muito esclarecedoras. E vai por aí, a mesma coisa. Eu não tenho o que dizer para o Lauro, não tenho o que dizer para o Quito, não tenho o que dizer para o Cláudio Amaral Peixoto, não tenho o que dizer para a Beth Filipek. Depois da gente se reunir e entender... Que equipe que você montou, hein? Nossa! Quando a gente entende que língua está falando... Não precisa de a dança é vigiando. bonita, né? A dança sai fácil. A festa é bonita, né? A festa é bonita. Deixa eu te falar, tua filha no roteiro, como é que foi isso? Isso estava em casa. Estava em casa é muito bom. Estava em casa A Mariana é psicóloga e a Mariana, alguns anos atrás, viveu uma crise lá dela quando percebeu com clareza o quanto não era feliz com psicologia e com psicologia com crianças em particular. Quantos anos ela ali? Ela devia estar com seus 18, 19 anos, 20 anos, nessa fase. Ela percebeu que ela não gostava disso. Mas já formada, já atuando com 20 anos? 22. Poxa. E percebeu que ela não ficava muito confortável com isso. E me mostrou que há muito tempo escrevia e que era disso que gostava. E você não sabia que ela escrevia? Não, eu não sabia. Eu não sabia. Sim, não, escrevia secretamente. Ele escrevia para ela. Claro. E o que ela escreve, e o que ele escrevia e escreve é muito bom. Sim. E eu perguntei, mas o que você quer fazer com isso? Porque o que ela escreve, com todo respeito, não é nenhum Paulo Coelho. Então é de difícil vendagem. E ela falou que queria muito trabalhar com cinema. E eu sugeri o que eu sugiro a qualquer pessoa que queira trabalhar com cinema: estude. Vai estudar, vá para a escola. Foi o que ela fez, ela foi estudar, ela trabalhou com o Rui Guerra, com o Paulo Raume, com o Duran, ela estudou com o pessoal da Darcy Ribeiro. Ela se dedicou durante 4 ou 5 anos a estudar. Fez uma formação. A se formar, como roteirista. E quando surgiu a oportunidade
de escrever o roteiro do Giovanni, eu não precisei andar mais que 10 passos. Foi do meu quarto para o dela. Bateu ali, valeu aqui. Bati. Ó, vamos trabalhar. Entreguei um livro para ela chamado Prêmio Giovanni Improta e falei assim, olha, pega esse livro aqui e adapte. Agora, você tem só uma tarefa nessa adaptação. O personagem principal é o Giovanni Improta. Então, quem vai fazer? É papai. Ah, papai. Muito bom. E ela começou a escrever. Eu, claro, chateei um pouco, porque... Você batia lá de vez em quando? Eu mudava muito? Muito. Eu sugeri, ela chegou a escrever cerca de... Quantos tratamentos? 14 tratamentos. 14 tratamentos. Do roteiro. Foi auxiliada no processo pelo Rafael Dragô. Aham. Porque e por você, né? Sim, a gente dava os palpites. Eu sentia, na época que chamei o Rafael, que a história precisava de um toque masculino. Sei. E ele foi generosamente trabalhar com a gente por pouco tempo. Quer dizer, eu gostaria que tivesse sido mais. Foram só 2, 3 semanas, num período de 1 ano. Os 14 tratamentos foram durante 1 ano? Um ano e meio, mais ou menos. Mas dedicação intensa, né? Todo dia, né? Todos os santos dias escrevendo. Que lindo. E ela está orgulhosa? Ela está felicíssima. Atualmente. E é o primeiro roteiro dela? Esse roteiro, na verdade, é o terceiro roteiro dela. O primeiro roteiro dela foi premiado pela Darcy Ribeiro. É um roteiro sobre crianças... sobre adolescentes na periferia de São Paulo. Quer dizer, também vem a psicologia, a experiência dela e ela já é um roteiro muito bom. Ela escreveu roteiros para curtas, escreveu várias compactações de novelas da Globo para a Venda Internacional, escreveu vários trabalhos para instituições como Petrobras. Se encontrou ali, né? E atualmente ela trabalha como co-roteirista do Lauro César Muniz nessa novela nova da Record. Sei, que bacana. Que bom. E isso tudo tem 5 anos, então? 5, 6 anos. 5, 6 anos. Que legal. Que lindo isso. Não, o filme todo gostoso, né? Todo em família. Todo em família, né? O Cacá, a Renata, o Lauro, o Claudinho, a Beth. Aí tem Beth o também Hugo, incrível. O Carvana, o Milton Gonçalves, Fala. o Jô. É um pessoal todo... Jô faz o quê? O Jô é um presidente de um clube aristocrático carioca, no qual o Giovanni tenta entrar e não consegue, não deixam. É uma coisa bem típica da gente aqui. Quanto tempo o filme tá? Você acha que o filme fica com... O filme vai ficar com 1 hora e 37 minutos. É o tamanho que eu quero que ele tenha no seu corte final. Ele está um pouquinho grande ainda, está com 1 hora e 40 e poucos. Mas ainda tem tempo, né? Mas a gente tem até julho, agosto, para apertá-lo e deixá-lo na sua forma final. Quer falar mais alguma coisa do filme? Assim... Não, acho que não. Algum perrengue que você tenha passado, assim, difícil? Qual que foi a maior dificuldade? A maior dificuldade, para mim, foi a sequência que foi rodada no cemitério, porque aconteceu uma coisa estranha. A gente escolheu o cemitério do Caju para filmar uma sequência do Giovanni em que há um enterro acompanhado por uma bateria de escola de samba. E a gente só conseguiu autorização para filmar era na Semana Santa. Ou seja, tudo errado. Semana Santa, né? Botar uma escola de samba dentro... Na Sexta-feira da Paixão. E nesse mesmo dia foi enterrado o monstro de Realengo, aquele rapaz que matou aquelas crianças. Então, nesse dia, a gente conviveu com toda a imprensa do país, a escola de samba tocando, e confundiram a escola de samba e a festa com o enterro do sujeito lá. Foi um dia muito confuso, um dia muito difícil de administrar, mas prevaleceu o bom humor, eu acredito.
E, ao mesmo tempo, é isso também do Rio de Janeiro, né? É essa convivência no ápice da coisa. É o Rio, né? No extrato, né? Porque realmente você juntar uma escola de samba na Semana Santa, no enterro de um monstro. Acontecendo aí do lado, porque eles anunciaram para a imprensa que o enterro seria num canto do cemitério, que era para despistar. E a imprensa foi toda para esse canto, que era longe do lugar onde a gente estava filmando. Onde que era o cemitério? No Caju. No Caju. E enterraram a pessoa ao lado do lugar onde a gente estava filmando. Ora, quando a imprensa descobriu, foi toda para lá. Claro. Então ela se dividiu entre o enterro do marginal, entre a ficção e a filmagem do Giovanni. E eu tive que responder a várias mensagens na internet que me acusaram de iconoclasta, de religioso, de estar não só tocando samba no cemitério na Sexta-feira da Paixão, como, de repente, tocando uma musiquinha enquanto enterrava aquele marginal, aquele assassino e assim por diante. Eu achei tão bonitinho. O que você achou bonitinho? Essa história, porque, de repente, com a invenção desses novos meios de comunicação, essas novas mídias, todo mundo dá a sua opinião rapidamente. E aquilo que, de repente, era conversa que se tinha na calçada, depois do jantar, entre as famílias, e que era segredado, ou seja, Sim. que minha tia contava que, olha, a Maria do Carmo está se vestindo hoje com aquele sapato horroroso. Aquilo que era um segredo, essa maldade pequena, essa maldade, essa mesquinhez, que era contada até com certo humor, na beira da calçada após o jantar, hoje virou, de repente, a comunicação. Alguém... aquela brincadeira da menina que estava no Canadá vira notícia. Então, também virou. Mas eu acho bonitinho, acho engraçadinho isso. Quer dizer, às vezes os caras escorregam e cometem grandes injustiças. Injustiça não, crime mesmo. Algumas atitudes são criminosas, resultam criminosas, ainda que sem essa intenção, resultam. Mas, de um modo geral, é bonitinho, quer dizer, menos Luísa, que está no Canadá, é bonitinho, é engraçadinho, eu acho engraçadinho. Está vivo. Então, estreamos daqui a pouco, né? Estreamos daqui a pouco. Vamos falar de A Hora e a Vez de Augusto Matraga. A Hora e a Vez de Augusto Matraga é uma aventura do Vinícius Coimbra vitoriosa. É mesmo. O Vinícius é de uma inteligência, de uma coragem, de uma dedicação. Como ele quis, né? Eu lembro dele me contando do conto assim. Lindo. Ele fez o filme com pouquíssimos recursos, contando com a generosidade da natureza e das pessoas com as quais ele estava envolvido, e realizou um trabalho muito bonito e muito corajoso, porque, primeiro, ele estava trabalhando com dois sinais muito fortes. O filme, a primeira versão do Augusto Matraga, que é uma versão que, evidente, pouca gente hoje lembra, ou pouca gente hoje viu, mas é um símbolo, é uma coisa assim... Que é fácil de acessar. É fácil de acessar. Agora você tem como acessar bem fácil pela internet. Mas é um daqueles ícones, daquelas coisas que você não pode tocar e mexer. E Guimarães Rosa. Clássicos. Um clássico. E o trabalho dele resultou muito, 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 muito legal. Eu gostei muito do resultado visual, do resultado cinematográfico. Muito talentoso. Muito legal. E ele tem uma coisa muito boa da relação dele com os atores. Ele passa para a gente uma grande confiança. Ele gosta dos atores, gosta de ator, e passa para a gente uma grande confiança. É verdade. E tem, como diretor, a habilidade de trabalhar com a economia necessária de palavras. Porque muitos diretores falam muito e nos ensinam pouco, nos dirigem pouco. Ele no meu caso em particular, me disse as palavras precisas e despertaram em mim o Joãozinho Bem que eu faço. O nome da personagem é muito bom, né? O nome é lindo. É lindo. Lindo. Joãozinho Bem.
E é É uma peste. Mas é bem. É, bem. Quando as pessoas dizem assim, desculpe, você me dá permissão para dar um tiro na sua testa. Com toda a educação, né? Com todo respeito. Com todo respeito. Eu gostaria de dar um teco na sua mão. É bonitinho, né? É bonitinho. É brasileirinho. Lindo. Quer falar de alguma coisa? Porque aqui o espaço é teu, né? Vamos lá. Não, eu quero falar de uma coisa só para a gente, sei lá, fechar, que é o seguinte. Vamos lá. Eu tenho um sonho, o sonho de que o nosso cinema ganhe o grande prêmio que ele merece ganhar, que precisa ganhar, que é o da adesão do nosso público ao nosso cinema. Eu almejo que a gente consiga ganhar esse prêmio. A gente vem lentamente chegando perto dele. Não chegou ainda, mas vai chegar. Às vezes, quando acontece, por exemplo, na temporada do Oscar, e se fala muito que é importante que o Brasil ganhe um Oscar, que coisa... E as pessoas sofrem quando o Brasil não ganha. Eu sofro quando o Brasil não ganha o prêmio da adesão do seu público ao seu cinema. Esse é o grande prêmio que a gente tem que almejar, esse é o grande prêmio que a gente, pela qualidade dos filmes que produz, merece. E isso eu acho fundamental, acho essencial. Mas é uma formação, né? É formando. Sim. É uma contribuição muito boa por parte da imprensa. E eu acredito que se a gente conseguir fazer metade do sucesso que faz da imprensa, que faz nas mídias, nas telas de cinema, nas bilheterias, a gente certamente terá chegado bem perto de ganhar o grande prêmio. Então, querido. Tudo de melhor. Tudo de bom para você. Tudo de bom para você. Obrigado.